Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 66. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse capítulo maravilhoso do Livro dos Médiuns, o capítulo 16. E como comentamos no episódio passado, nós, através da ideia de Allan Kardec no desenvolvimento do que ele mesmo chamou de quadro sinótico das possibilidades, da multiplicidade de manifestações medianímicas, quais sejam as de efeitos físicos e as de efeitos intelectuais, ele criou uma árvore B+, né? Nós desenvolvemos, para facilitar a nossa análise em cima desse capítulo, usando uma ferramenta de mapa mental, nós desenvolvemos um quadro baseado nesse quadro sinótico de Allan Kardec. A gente não inventou nada, eu tirei exatamente do capítulo, só fiz uma distribuição gráfica em cima daquilo que Kardec distribuiu em formato de texto ao longo desse capítulo 16. Super recomendamos que você, para facilitar o estudo, que você visite a nossa página na internet, espiritismoemediunidade.info. Minha esposa vai colocar aqui embaixo, vou repetir, espiritismoemediunidade.info. Lá no canto superior direito, vocês vão encontrar uma seção de downloads. Quando vocês clicarem nessa seção de download, vocês vão encontrar, tem várias outras coisas ali, mas dentre elas, este quadro sinótico. Nós o colocamos em dois formatos. Num formato PNG, tem uma forma, esse mapa mental está entregue, construído de um jeito, e no formato PDF está construído de outro. A diferença entre eles é que no formato PDF vocês vão encontrar o mapa mental dividido em duas partes. A parte do mapa mental que fica para a direita é a parte em que Allan Kardec vai estabelecer, por exemplo, uma espécie comum, né, em todos os gêneros de mediunidade, que são os médios sensitivos, que a gente comentou, os naturais ou inconscientes, naturais porque a mediunidade se manifesta naturalmente, essa que é a expressão, ou os facultativos ou voluntários, quais sejam os médiuns em a mediunidade. Ela é exacerbada de uma forma em que o medianeiro controla este processo. A mediunidade se dá de forma voluntariosa, ele comanda o processo. Depois disso, Allan Kardec vai dividir a mediunidade em duas grandes categorias. Tudo isso está no nosso mapa mental também, que fica na parte da direita do nosso PDF. Ele vai colocar, e nós já estudamos isso aqui em episódios anteriores, as mediunidades de efeitos físicos. São 10 tipos de mediunidade que Allan Kardec considerou como sendo de efeitos físicos, e depois 11 tipos de mediunidade que Allan Kardec considerou como sendo de efeito intelectual. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar continuidade ao estudo deste capítulo, obedecendo a ideia do mestre de Lyon. Ele vai falar da variedade de médiuns escreventes. De verdade, ele cita os médiuns escreventes, mas os atributos destas variações nós podemos encaixar nas mais variadas formas e manifestações medianímicas. Em episódios anteriores, nós estudamos juntos que o próprio Allan Kardec diz que prefere o estudo e o uso da mediunidade escrevente por ser a mais cômoda, a mais fácil. Ele estabelece uma série de privilégios no que diz respeito ao exame da mediunidade. E aqui ele faz exatamente desse jeito. Ele cita variantes da mediunidade escrevente, 5 variedades na verdade, e essas variedades que nós vamos estudar juntos, elas são
Primeiro, né? Segundo modo de execução. São 6 tipos de modos de execução no que diz respeito à variedade de médios escreventes ou psicográficos, né? Depois, Allan Kardec vai apresentar segundo desenvolvimento. São 10 variantes de mediunidades escreventes segundo o desenvolvimento. E a gente já vai estudar, já vai entender que desenvolvimento é esse. Depois, por terceiro, segundo o gênero das comunicações. E ele vai apresentar 11 tipos de gêneros de comunicação. Esse por terceiro. Por quarto, ele vai abordar, Allan Kardec, achei muito curioso, essa abordagem, essa classificação. Ele vai classificar segundo a qualidade física, a compleição física do medianeiro. Ele vai apresentar 3 tipos de variantes em cima destas mesmas disposições. E, por último, e não menos importante, nós vamos estudar com Allan Kardec, primeiro na segundo, o penúltimo, né, a qualidade física. E aí, por último, não menos importante, a qualidade moral do médium. E ele vai apresentar 2 qualidades morais, e essas qualidades também abrem como se fosse uma árvore com um tronco principal e muitos ramos. Se você fizer uma pausa aqui no vídeo, baixar o nosso PDF com mapa mental e voltar para o nosso vídeo, vocês vão entender exatamente do que é que a gente está falando. Porque às vezes no texto, e nós precisamos ler o texto muitas vezes, para conseguir produzir esse mapa mental. Isso não fica muito claro, mas à medida que a gente foi fazendo os rascunhos e depois os transformou em modelo digital, a gente mergulhou um pouco na intenção e no raciocínio de Allan Kardec. Ficou super legal entender o pensamento do mestre de Lyon. Bom, mas agora, como prometido, nós vamos estudar juntos a variedade de médiuns escreventes. Como lemos aqui, são 5 variedades de médiuns escreventes. E ele foi estabelecendo as classificações. A primeira delas é segundo modo de execução. Esse modo de execução, Allan Kardec apresenta 6 modos de execução. Particularmente, eu achei esse trabalho do capítulo 16 formidável. Fiquei super apaixonado pelo capítulo, porque a gente percebe aqui o professor, a gente percebe o homem pedagogo, porque o capítulo tem bastante valor didático, bastante valor técnico, valor pedagógico, dá muitas dicas preciosíssimas. Se nos episódios anteriores nós ratificamos a ideia da mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, aqui Allan Kardec, até o final do capítulo 16, em cima dessas 5 variantes, ele vai apresentar pormenores que às vezes no estudo nos passam despercebidos. E o primeiro deles é o modo de execução. Que modo é esse? Aí ele primeiro vai apresentar, por tratar-se do modo em cima da mediunidade escrevente, ele vai falar dos médiuns psicógrafos. Isto é, os que escrevem sob a influência dos espíritos. Uma coisa que me chamou muito a atenção no Livro dos Médiuns é que Allan Kardec, ele repete alguns ensinamentos colocando novos elementos. Então ele faz um processo de repetição. E a repetição, como sabemos, é um exercício didático de fixação. E ele usa esse recurso no Livro dos Médiuns, fazendo-nos perceber que trata-se de alguém realmente com um valor didático muito grande. Bom, então a primeira consideração, segundo o modo de execução da mediunidade, é justamente a possibilidade de escrever. A capacidade que muitos de nós possuímos de, sob a influência dos espíritos, gosto sempre de repetir, quando não há espírito, não há mediunidade. Quando há espírito, há mediunidade. A mediunidade, para que a gente entenda esse componente como sendo medianímico, é preciso que haja a presença de um segundo espírito, diferente do primeiro espírito, que é o próprio médium, que é a própria
pessoa. Bom, mas aqui ele vai continuar. Ele vai dizer dos médiuns mecânicos. Nós estudamos isso aqui anteriormente. De novo, Kardec agora retoma esse tema. Aí você vai dizer, mas a gente já viu isso. Mas qual é a abordagem? É a abordagem do entendimento de que a mediunidade escrevente, na sua manifestação mecânica, ela está dentro de um gênero, que é o modo de execução. É um processo de classificação. Do ponto de vista de cultura espírita, isso é muito importante. E o médium mecânico é aquele, como nós estudamos anteriormente, que escreve sob o impulso, né? Involuntário. A mão, de forma involuntária, ela começa a escrever de forma involuntária. Um ponto interessante e importante destacar nesse tipo de mediunidade é que o médium não tem ciência daquilo que vai escrito. O conteúdo é agnóstico ao entendimento do médium. Isso é muito importante. Por que estamos dizendo isso? Porque uma outra variedade dentro dessa categoria, né, do modo de execução, é aquilo que o próprio mestre de Lyon vai chamar de semi-mecânico. Fizemos aqui uma anotação retirada do próprio livro dos médiuns, né? A mão se move involuntariamente, mas o médium tem consciência das palavras que são colocadas ali, à medida que ele escreve. Então essa é a diferença do médium, do tipo de mediunidade escrevente mecânica, que ele não sabe o que vai escrito ali, muito embora Allan Kardec já tenha sinalizado para nós que toda mediunidade de efeitos intelectuais visita a contribuição do patrimônio intelectual do médium, mesmo sendo uma mediunidade de exacerbação, classificada aqui do ponto de vista do modo de execução como sendo mecânico. Então, como cultura espírita, o que é importante a gente entender? O modo de execução é mecânica, mas ela vai classificada como uma vertente de manifestações de ordem intelectual. Isso precisa ficar bem claro para a gente, porque às vezes a pessoa confunde. O fato do médium, como Chico Xavier, por exemplo, que escrevia a categoria, Allan Kardec chama aqui o modo de execução. Esse modo de execução, no caso do médium escrevente, é mecânico, mas a mediunidade de psicografia, ela está no braço de efeitos intelectuais. Logo, visita o patrimônio intelectual do médium. Por isso que é importante a gente estudar essas classificações. Bom, mas se o mecânico e o semimecânico possuem essas características, o intuitivo é aquele que recebe, né? Os espíritos se comunicam pelo pensamento e a mão se movimenta voluntariamente. Ele recebe o influxo. Por isso que alguém, por exemplo, que viveu na Alemanha na sua última existência, pode, muito embora esteja pensando eventualmente em alemão, possa transmitir para a língua portuguesa através do médium. Médium, por exemplo, eu não sei escrever nem falar alemão. Se o médium, se um espírito se manifesta, quer manifestar-se, se servindo desse tipo de possibilidade, qual seja a da psicografia, então ele vai precisar imprimir no medianeiro as suas ideias, porque a comunicação é através do pensamento, que se dá pelo conduto, nós já estudamos isso aqui, pelo conduto do perispírito. Então existe uma similitude fluídica e vibratória do perispírito do espírito com o perispírito do médium, do medianeiro, do intermediário, daí esse nome latim, médium, né? Então o perispírito de ambos promove uma espécie de conduto. Assim como o fio condutor que o elétron trafega, ali a vibração é permeada e o pensamento do espírito
manifesta-se na estrutura nervosa do medianeiro, ele fecha a sinapse cerebral e ele então, organizando as suas próprias ideias sob o influxo do pensamento do espírito, registra no papel o entendimento que ele, médium, tem no seu idioma nativo. Logo, o espírito pode até pensar em alemão, mas o médium escreve em português. A abstração feita aos casos que a gente já vai estudar aqui, mas é importante a gente separar. Então, esse tipo de mediunidade de intuição, ela visita estes processos. Aí Allan Kardec, falando ainda sobre o modo de execução, ele vai falar da intuição. Nós lá atrás, quando estudamos no episódio passado a classificação da mediunidade, olha, se nós pegarmos aqui na categoria de efeitos intelectuais, a gente vai encontrar o médium intuitivo. E aqui a gente vai de novo entender que a intuição é um modo de psicografia, porque é segundo modo de execução que Allan Kardec vai nos dizer, esse modo intuitivo, isto é, os espíritos se comunicam pelo pensamento e a mão se movimenta voluntariamente. Este é o tipo de mediunidade intuitiva. Mais abaixo, ele vai definir os polígrafos. Achei bem interessante. E a escrita muda de acordo com o espírito. Olha que interessante. Então, dependendo do espírito que se manifesta, a caligrafia é capaz de se modificar. Allan Kardec percebeu que isto, segundo o modo de execução, dentro da variante de mediunidade, de psicografia ou médium escrevente, é uma abordagem. E ele, então, classificou. No exemplo que demos anteriormente, ele agora vai e cita os poliglotas, isto é, Agora, este tipo de mediunidade, o poliglota, Allan Kardec vai ampliar. Ele vai dizer que é o que escreve ou fala em línguas que são desconhecidas do médium. Ou seja, o espírito se serve do equipamento mediúnico cujo registro encontra-se no perispírito de existências transatas, isto é, de existências anteriores. Então, o médium, para escrever em alemão, ele precisa ter uma vivência naquele idioma. E o espírito pode se servir. As mais das vezes, este tipo de comunicação é para produzir os efeitos patentes e de certa intensidade, como vai escrita na definição sobre mediunidade, né? Então, os médiuns poliglotas estão classificados segundo o modo de execução. Achamos bem interessante. Bom, se existe esse nível de sofisticação, que é o médium poder escrever em vários idiomas, em um idioma inclusive estranho ao seu idioma pátrio, a abstração feita ao fato dele ter estudado um segundo idioma, por exemplo, inglês ou espanhol, que a maioria de nós tem por habitualidade, até pelos bancos escolares, né, estudar esses idiomas. Não, a gente está falando de idiomas assim completamente estranhos ao dia a dia nosso, um latim vulgar, ou um idioma húngaro, ou alguma coisa que fuja realmente à habitualidade. Se existe esse nível de sofisticação, vamos dizer assim, nessa variante que é o modo de execução dos processos de escrita, há um último, aqui dentro do modo de execução, que é o primeiro das 6 variações que Allan Kardec estabelece, que é simplesmente a dos médiuns iletrados. O que é que significa isso? Eventualmente, aquela pessoa tem pouca ou nenhuma letra. A minha avó Maria, por exemplo, ela não era considerada analfabeta, mas ela assinava o nome. De verdade, a minha avó Maria, ela desenhava, ela aprendeu a produzir um desenho, e aquele desenho que ela decorou
como fazer, mas não fazia a menor ideia onde estava o M, o A, o R, porque minha avó Maria, na última existência, era analfabeta. Mas não era classificada como analfabeta, ela ia receber o pagamento porque assinasse o nome, não era considerada classificada como analfabeta, mas minha avó de verdade não sabia ler nem escrever, muito embora é um dos seres humanos na face da Terra que eu recolhi uma tenacidade de vida enorme, muito grande. E aqui os médiuns iletrados são esses, os analfabetos, mas que sob a influência dos espíritos, eles conseguem escrever. Vocês observem que são variações, porque o polígrafo é aquele médium que consegue permear para o papel exatamente a caligrafia daquele espírito, ou próximo, não exatamente, mas próximo, muito próximo. Ele vai mudar a caligrafia de acordo com o espírito. Existem os médiuns iletrados, aqueles médiuns que vão escrever mesmo sem saber ler ou escrever. Como aqueles outros médiuns que escrevem efetivamente em idiomas, que é o que a gente viu aqui, que são os poliglotas. Escreve no idioma agnóstico ao seu dia a dia, ele não conhece. Então vocês observam que, segundo o modo de execução, Allan Kardec vai apresentar uma variedade de possibilidades. E, de novo, essa variedade é para trazer para o nosso estudo, para o nosso entendimento, aquilo que nós chamamos, pegando emprestado ali, Deolindo Amorim, de cultura espírita. Bom, ficamos por aqui. No próximo episódio nós daremos continuidade a essa delícia que é o estudo da obra O Livro dos Médiuns. Se você está nos acompanhando e ainda não assinou o nosso canal, por favor, não perca tempo. Espiritismo e Mediunidade. Ali embaixo tem um sininho, você clica nele, minha esposa faz aquela edição caprichadíssima e você recebe em primeira mão o material. E nós temos também o nosso aplicativo, nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra? Espiritismo e Mediunidade. Então está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!